Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos? Amém. Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo, se assim podemos chamar, aonde nós estamos falando sobre o dilúvio, na visão de Enoque, e também na visão bíblica, né? Na Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis. E nós estamos aqui estudando esse livro para você perceber, para você ver que existe, vamos dizer assim, algo que tem que nos chamar a atenção no percurso que eu entre o dilúvio, entre Noé, a geração de Noé e a geração, vamos dizer, de Sete, ou de Adão, ou de Eva. Essa geração, a gente precisa saber entender o que foi que houve. Pastor, mas para que entender e por que entender? Bem, a gente, por que entender e para que entender? Entender para quê? Para a gente perceber, meu, que o que aconteceu naquele momento, naquela época, não está diferente da época de hoje. O que possa estar mudando é a brutalidade, a irracionalidade que naquela época as pessoas tinham, mas mais por culpa da ignorância pessoal, e não da ignorância de Deus, mas pessoal, de não querer e se deixar levar pela idolatria, deixar levar pela ignorância espiritual e não ouvir as grandezas de Deus através de Adão. É através da geração de Adão. Porque, veja bem, não é uma questão de Adão e Eva pecou, saiu do jardim do Éden, e ali eles tiveram filhos, a partir dali foi tudo paz, tudo tranquilidade. Não foi. E nós percebemos isso. Porque entre a morte, que eu vou repetir, entre a morte de Adão e Noé, passaram somente 129 anos, se não me engano. Então, você percebe que toda uma geração, várias gerações que cresceram, se multiplicaram, tá certo? Morreram, nasceram, mas a mentalidade não mudou. E se a mentalidade não mudou, por quê? Porque houve uma atitude da parte de Caim em intensificar a maldade, como também houve da parte de Adão, tá certo? O relaxamento de não preservar a grandeza de Deus. Mas vamos comigo, nós estamos trazendo para você, hoje é a quinta lição, tá certo? Desse livro de Enoque, falando só sobre o dilúvio. Nós não vamos ler o livro todo, porque também o livro todo não é só sobre o dilúvio. Existem outras coisas, mas eu quero falar sobre essa parte do dilúvio na visão de Enoque. O que levou a acontecer tudo isso, tá bom? Então, mas antes de eu começar aqui na nossa apostila, você vem aqui, ó, vem aqui tem um nomezinho vermelho, inscreva-se, se inscreve no canal, vai lá. Você que está chegando no canal agora, você que está gostando desse estudo, você que gosta de estudo, ó, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, tá certo? Vamos estudar junto, tá? Você pode fazer pergunta aqui embaixo, vem aqui embaixo no comentário, comenta, porque quando você comenta, você participa de um sorteio quando nós atingirmos 1.001 inscritos, tá bom? Então não esquece, se inscreve no canal. Vamos lá, continuando. Falando sobre o Altíssimo das Sentinelas. Então, ele fala. Então, o Altíssimo, o Magnífico e Sagrado, falou e mandou a Ariaslalur, nomezinho estranho, né? O filho de Lameque, lhe disse: diga a ele, em meu nome, esconde-te e revela a ele o fim que se aproxima. Você percebe que aqui já é um alerta da parte do Senhor, falando para Lameque. Lameque era pai de Noé. Já começa aí, essa geração, já começa a ser despertado que o fim viria devido à desobediência do homem diante de Deus. Você percebe que nada é em vão. Continuando. Diga a ele, voltando, né? Se aproxima, porque toda a terra será o quê? Destruída. Aí que vem agora, um dilúvio está por vir sobre toda a terra, e tudo que está sobre ela será destruído. Você percebe que aqui Deus, ele já fala explicitamente para Lameque falar
para a sua geração, que haveria devido à maldade, devido à índole do ser humano pecaminosa, ele seria destruído. Mas você percebe que o povo aqui, ele também não vai se arrepender, como o dia de hoje, que nós estamos pregando, estamos falando, estamos pregando, estamos falando, dizendo que a terra está sendo adornada para o fogo, mas as pessoas não estão nem aí. Mas vamos lá, vamos continuar. E agora diz assim, e agora instrua-o para que ele escape e a sua descendência possa sobreviver para toda a terra. E além disso, o Senhor disse a Rafael, amarra as mãos e os pés de Azazel e lança na escuridão e abre o deserto que está do Dael e lança-o lá. Irmãos, Azazel, não sei se os irmãos possamos dizer que seja o próprio Lúcifer, mas fazia parte de Satanás, do próprio Satanás, mas fazia parte da genealogia satânica, certo? De demônios. Então, esse demônio era um dos principais que estavam ali para destruir, fazer a coisa acontecer de uma forma violenta para a destruição das almas. Mas Deus disse, lança na escuridão, aqui é lança no inferno mesmo. Tá? Que lá no inferno não haverá luz, é só trevas, densas trevas. Né? Diz assim, lança sobre ele rochas brutas e ásperas e cobre com escuridão. Cobre sua face para que ele não possa ver o quê? A luz. E para que no grande dia do julgamento ele seja lançado aonde? No fogo. Você percebe, irmãos, que há uma vamos dizer, essa liturgia que existe na Bíblia sobre fogo, sobre o inferno, que o fogo que nunca se apaga, não é de agora, não é na graça no Novo Testamento, é desde a fundação, está lá desde o início, desde o início. Você percebe que tudo se converge para hoje, porque as pessoas vão dizer assim, eles estavam sendo guardados. Para quê? Para que nós, quando chegarmos, aqueles que foram salvos vão para a glória. E aqueles que não foram salvos vão para esse lugar, para a escuridão, para o inferno. Olha só, para aquele grande dia do julgamento será lançado um fogo. E restaura a terra que os anjos arruinaram. Proclama a restauração da terra, pois eu restaurarei a terra para que nem todos os filhos dos homens sejam destruídos, por causa do conhecimento que as sentinelas tornaram conhecido e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra foi arruinada através do ensinamento das obras de Azazel, e contra ele escreve todos os pecados. Meu irmão, você percebe aqui que os anjos, esses anjos fizeram muito mal. Esses anjos decaídos fizeram muito mal à humanidade naquela época. Esses anjos decaídos, irmão, destruíram muita coisa. Você percebe o mal que Caim fez em matar, destruir, deixar ser possuído pelos demônios. Você percebe aí, irmãos? Quanta coisa aconteceu, quanta coisa foi feita através de Caim, que se deixou ser possuído pelo Satanás, pelo próprio diabo, pelo adversário de Deus. A gente percebe que tudo isso continua. As pessoas não estão atentando para isso, as pessoas não estão levando em consideração isso, estão se deixando levar, e nós não podemos fazer isso. A Bíblia é muito clara, irmão. Você percebe que esse livro de Enoque, ele tem uma visão muito interessante. Muito interessante. Vamos continuar. E o Senhor disse a Gabriel, vai contra os bastardos e perversos, e contra os filhos dos fornicadores, destruam os filhos dos fornicadores, e os filhos das sentinelas, entre os homens, e mandam partir, mandam uns contra os outros, para que se destrua em luta, pois não terão vida longa. E te farão pedidos, mas os requerentes nada ganharão a respeito deles. E eles esperam vida eterna, que cada um deles terá a vida não eterna. Aí Deus determina aqui uma idade para esses demônios, mais de 500 anos.
Para a gente, talvez 500 anos para nós sejam longo, muito e muitos anos. E é, mas para aquela época também era muitos anos. Mas no decorrer do tempo, irmão, eles já tinham predeterminado a morte desses demônios. Você percebe que quantos esses demônios existiam e estava determinado para destruir a humanidade, para tomar posse da terra da forma que eles queriam. Mas Deus já estava dizendo para eles, olha, vai vir aí, Deus vai, nosso Deus, o Criador, vai varrer a terra, ou seja, vai lavar a terra, vai destruir a terra. Vai destruir. Irmão, veja que paralelo entre daquela época para os dias de hoje. Por isso que Jesus usa o dilúvio, quando ele diz, casavam, davam-se em casamento, se divertiam, ou seja, faziam as coisas ruins, coisas mal do mesmo jeito. Então, você percebe que dali, nesse contexto, já existia a maldade, fluía com mais rapidez, muito mais do que hoje, apesar de que hoje também existe a maldade, o ser humano cada dia mais aumenta, não diminui como naquela época. Mas vamos continuar aqui para a gente poder atingir o maior de todos, que é concluir essa parte do dilúvio. Então veja bem, vamos lá, continuando. E o Senhor disse a Miguel, vai, avisa a Semiasa e os outros com ele, que se uniram com as mulheres para se corromperem com elas em toda a sua impureza. Quando todos os seus filhos tiverem matado uns aos outros, e quando eles virem a destruição dos seus queridos, aprisionam por 70 gerações. Sobre os montes da terra, até o dia do seu julgamento, até o seu fim, até que o julgamento, que é por toda a eternidade, seja consumado. Volto a repetir, você percebeu aqui que ele fala novamente sobre a punição eterna, o castigo eterno. Isso é muito sério, irmão, porque a gente podia imaginar que isso é uma doutrina nova, mas não é, já é uma doutrina antiga. Pastor, mas esse livro aí que você está lendo, né, que é o livro de Enoque, não é um livro espiritual nem inspirado, é verdade. É um livro apócrifo. Mas eu tenho ele como um livro histórico. Mas é preciso que a gente estude também, conheça a outro lado. E perceba que a história que foi contada naquela época para agora, se é vamos dizer assim, se pode vir a ser uma fantasia, ou uma hipérbole, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, uma alegoria, qualquer outra coisa. Algo de verdade tem nesse livro. Algo de verdade tem, porque muitas vezes elas se confundem com a própria Bíblia. Tá certo? Vamos lá. E então Semiasa será queimado, e em seguida destruído com eles, juntos serão aprisionados até o fim de todas as gerações. E destrói todos os espíritos de concupiscência e os filhos das sentinelas, porque levaram os erros aos homens. Destrói todo o erro da face da terra, e toda obra se cessará. E agora todos os justos serão humildes, viverão até que gerem milhares, e cumprirão em paz todos os dias da sua juventude, os seus dias de descanso. Naqueles dias toda a terra será lavrada em equidade, e toda ela será plantada com árvore, e será farta de bênção. Todas as árvores apetecíveis serão plantadas, e nela plantarão vinhas, e a vinha que plantarem nela produzirá frutos em abundância. Para cada semente plantada nela, cada medida produzirá 1000, e cada medida de azeitona produzirá 10 batos. Um batos custa 20 litros e 82. E olha, e vamos prestar atenção uma coisa aqui, que a primeira coisa que quando Noé saiu da arca, que foi que ele plantou? A primeira coisa que ele plantou foi um vinheiro.
Você percebeu a leitura que eu falei aqui? A gente tem que parar para pensar um pouco. Eu volto a repetir, eu não quero dizer que este livro ele é inspirado, mas eu tenho ele como um livro histórico, um livro que a gente pode tirar alguma coisa para nos alertarmos para a época de hoje, para o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que o Apocalipse já é bem alerta, mas o que eu quero falar, irmão, é que nós precisamos entender que ninguém pode dizer que não foi alertado, porque Jesus está voltando. A igreja do Senhor tem que se preparar. A igreja do Senhor tem que se preparar para quê? Para se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus. Tem que entender que o que aconteceu naquela época vai acontecer novamente. Aquela época, Deus disse para esse povo que a terra seria lavrada, seria destruída por água. Me diz também agora a palavra de Deus que essa terra agora que nós vivemos hoje, ela será destruída pelo fogo. Eu tenho que acreditar, claro que eu tenho que acreditar que a terra será destruída pelo fogo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a terra seria destruída por água e foi. E foi. Vamos lá. Diz assim: quando todos os seus filhos quando todos os seus filhos se tiverem matado uns aos outros, como eu falei, o outro, naqueles dias serão levados para o abismo, fogo e tormento, prisão serão trancadas por toda a eternidade, ou seja, o julgamento. Certo? Então, veja bem. E destrói. Então, Semiasa será queimado e em seguida destruído com eles. Juntos serão prisionados até o fim de todas as gerações. E destrói todos os espíritos de concupiscência. Destrói todo o erro da face da terra, toda obra de cessará. Agora, todos os justos serão humildes, viverão até que gerem milhares e milhares, como eu li. Veja bem, a terra será limpa de toda a corrupção, todo o pecado, de toda a ira e todo o tormento. Eu não lhe mandarei novamente um dilúvio. Olha só, isso aqui já é o que está escrito lá em Pedro. Que será como fogo. E aqui Deus já está dizendo que faria o quê? Uma aliança com Noé. Olha, eu vou repetir bem calmamente para você entender. Diz assim: a terra será o quê? Limpa. Foi ou não foi limpa? Foi. De toda a corrupção, de todo o pecado e de toda a ira. E todo tormento. Eu lhe mandarei novamente. Eu não, olha só, escute bem, eu não lhes mandarei novamente um dilúvio sobre ela, por todas a geração e para sempre. Não é isso que está escrito na Bíblia? Que Deus fez uma aliança com Noé? Não é isso que está na Bíblia? Então, a gente percebe que havia algo naquela época a qual Deus despertou aquele povo, Deus despertou ele e disse: olha, vocês precisam entender que essa terra será destruída. Vocês precisam entender isso. Irmão, porque muita gente pensa, é isso que eu estou dizendo, porque a gente pensa que a palavra de Deus já foi pregada a partir do momento em que Noé começou a construir a arca. É isso que eu estou pegando. Eu estou pegando essa história para trás e não para frente. Você está entendendo? Eu não sei se eu estou deixando ser explícito com você. Eu gostaria muito que, se você está entendendo, comentasse aqui embaixo. Pastor, eu estou entendendo. Pastor, eu não estou entendendo. Pastor, eu estou em dúvida nisso. Faça isso. Enquanto isso, aí você vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, tá certo? Não esquece não, me ajuda aí. Veja bem, naqueles dias eu abrirei os depósitos de bênção que estão nos céus, para que possa mandá-los sobre a terra, sobre o trabalho pesado dos filhos. Paz e verdade estarão unidos por todos os dias da eternidade e por todas as gerações da eternidade. Então, você percebe que vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento sim, tá certo?
Enoque, irmão, se envolveu. Enoque descreve representante das sentinelas, se aproximando dele enquanto orava. Elas lhe deram uma mensagem para ser transmitida aos fugitivos, que eram os demônios. A mensagem é esboçada, irmão. Enoque descreve o temor entre os fugitivos, que eram os demônios, quando descobre que foram encontrados. Enoque explica como os fugitivos decidem mandar algo, uma carta para Deus, pedindo clemência. Enoque é incumbido de escrever e entregar esta carta. Enoque não revela o conteúdo aos fugitivos, ou muito acerca do que vos foi entregue. Irmãos, nós podemos entender, irmãos, nesse que nós acabamos de ler hoje. Amanhã nós estaremos falando sobre Enoque encontra sentinelas. O que nós podemos entender hoje, irmãos, é que aquilo que aconteceu lá, o dilúvio, não foi uma coisa em vão. Não foi uma coisa assim, porque Deus queria somente o homem bebia, o homem se prostituía. Não foi só isso. Não foi só isso. Não foi. Não era somente porque o homem estava adulterando, fornicando. Não foi só isso. É como eu disse no início, havia maldade, crueldade na humanidade daquela época. E como existe hoje, pessoas matando por coisas insignificativas. A droga matando. As pessoas se matando uns aos outros, jogando criança de cima, aborto. Sabe, tudo isso é maldade. Irmãos, a gente precisa parar para pensar. Esse estudo que eu estou trazendo para você, retroagindo, voltando um pouco atrás, é para lembrar para você que aquilo que Deus está falando hoje, aquilo que Deus está dizendo para você hoje, que essa terra será destruída por fogo, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amanhã nós continuaremos com o estudo. Chama um amigo para participar. Passe esse vídeo para frente. As pessoas precisam ser despertadas para esse estudo, o que aconteceu antes. Pastor, mas eu não acredito. Irmãos, acredite. Deus não faz nada em vão. Não faz. Então, amanhã nós estaremos aqui novamente. Certo? Eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, tá certo? E vamos chegar a atingir a 1.001 inscritos, tá bom? Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.